Ele vai ser o porta-voz de Deus nessa manhã para nós. E eu louvo a Deus pela vida dele, viu, querido? Às vezes eu deixo ele um pouco apertado, porque a semana correndo e toda vez que a gente aciona, fala assim: Valdir, precisava de você, tem dado essa resposta, eis-me aqui, pastor. Então que Deus te use, que Deus te capacite, que o Senhor possa usar a sua boca, possa usar a sua mente, possa acender mais uma vez a chama dele no seu coração, e que ele fale, o Senhor, o nosso Deus, através do Espírito Santo que está em você, e a igreja toda possa receber com o coração aberto essa semente, e ela venha produzir 30, a 60 e a 100 por um do que for semeado. Nós te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido. Eu saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu comentava um pouco antes do culto começar com o irmão Gênison, e a gente ponderava sobre a graça que Deus nos dá de sermos usados para o seu ministério, ainda que Ele não precise de nós para nada. A verdade é essa: Deus não precisa de nós para absolutamente nada, mas Ele tem preferido contar conosco. Portanto, quando temos o privilégio, porque de fato é um privilégio, de adorarmos a Deus, seja qual for a forma, com as nossas palavras, com nossas súplicas, com os nossos louvores, ainda que com a nossa disposição em trazer a palavra dele, aquela que ele tem ministrado aos nossos corações, de fato é uma grande honra. E não trazemos nada, nós não ministramos nada que do alto também não tenham sido ministrados. E quando nós vemos o pastor Ricardo aqui testemunhando daquilo que Deus tem feito na vida dele, naquilo que Deus tem honrado, nós também igualmente nos sentimos honrados, porque nós sabemos que a mesma unção que está sobre a vida do Senhor, a mesma unção que Deus tem derramado abundantemente, fruto da devoção que o Senhor tem dado à sua vida, ao ministério dele, essa mesma unção também está sendo derramada sobre nossas vidas. Então, sob essa unção, sob essa liberação, sob essa anuência de autoridade delegada que o Senhor me passou através da vida do pastor Ricardo, eu quero compartilhar algo com você. Quantos aqui querem receber algo da parte de Deus? Amém. Então, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar e abrisse sua Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14. Êxodo capítulo 3, versículo número 14. Esse versículo diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Glória a Deus. Você pode colocar sua Bíblia sobre o banco? Como eu gosto desse texto. E alguns outros que Deus manifesta deliberadamente o seu poder, a sua autoridade, a sua grandeza, a sua majestade. E é esse Deus todo-poderoso que eu quero louvar agora, que eu quero evocar agora sobre a minha e sobre a sua vida. Então, para isso, eu queria te pedir que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado aí, em nome de Jesus. E que agora nós tenhamos um momento de unir a nossa fé um com o outro, ninguém sozinho nessa hora, dê a mão aí, né, para a pessoa que está do seu lado. Baixe sua cabeça, comece a se colocar na presença do Senhor. Só Ele, vocês sabem o que você precisa nessa manhã. Só Ele sabe do que você passou e tem passado. Só Ele
conhece, sonda o mais profundo do seu ser. Eu não sei, eu não sondo, mas o Senhor te sonda. Comece a falar para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Sua graça, eu preciso da Tua direção. Fala para Ele o quanto você precisa. Diga para Ele o quanto Ele é grande na sua vida. Que Ele é a razão da sua existência. Por Ele tudo se fez e nada do que foi feito sem Ele foi feito. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui para Te louvar, para adorar o Teu santo nome. Senhor, simplesmente, ó Deus, porque Tu és Deus. Senhor, não pelas obras de Tuas mãos. Senhor, não por aquilo que podemos receber, mas por aquilo que Tu és. E Tu és Deus. Tu és o grande eu sou. Tu és aquele que era, que é, e que um dia há de vir para nos buscar, para o grande reino do Filho do Teu amor, que está preparado para nós, desde antes da fundação do século. Senhor, e só isso nos basta. Senhor, só isso nos basta. Senhor, ainda que não houvesse dia, ainda que nenhuma expectativa houvesse, Senhor, a simples menção do Seu nome em nossas vidas nos faz crer, ó Deus, que algo melhor, ó Deus, Tu ainda tens para nós. Senhor, Tu és Deus que surpreende, Tu és Deus que, Senhor, traz para a existência aquilo, Senhor, que não subiu ao coração do homem, aquilo que os olhos humanos não viram. É isso que Tu tens guardado para aqueles que o amam. E aqui, Senhor, há um povo que Te ama, há um povo que Te busca, há um povo, Senhor, que não vai sair daqui nessa manhã sem ouvir a Tua voz, sem sentir o Teu toque, sem sair daqui, meu Deus, com a certeza de que foi tocado poderosamente pela mão desse Deus vivo e poderoso. Oh Deus, estabelece o Teu trono em nosso meio, faz aqui a Tua vontade, Senhor, porque nós somos vasos, ó Deus, e como vasos, ó Pai, não temos nada em nós mesmos que sirva para algo, se o Senhor mesmo não nos encher. Senhor, e nessa hora nós Te damos anuência, enche o vaso, faz transbordar, meu Deus, faz derramar, ó Deus, a Tua unção sobre nós nesta hora. Senhor, me usa, Senhor, nessa hora, conforme for a Tua vontade, porque eu de mim mesmo, ó Pai, não tenho nada a oferecer. Glórias sejam ao Teu nome. E aqueles que creram nessa oração e comigo concordaram, levante sua mão para o alto agora e renda uma forte salva de palma para Jesus nessa hora. Antes de iniciar essa mensagem, eu queria fazer uma menção de como fui ministrado por essa mensagem. Há uns 2 meses atrás, eu ouvi uma música que me ministrou tanto, e as pessoas que estavam comigo no carro, a ponto de um que não era crente aumentar o som do carro. Eu creio que não foi a voz daquele que estava cantando, nem tampouco a melodia, mas eu creio que foi um momento espiritual. Naquela viagem eu vinha conduzindo o carro, e ali quando aquela música tocou, aquela pessoa que estava do meu lado foi lá, aumentou o som do carro, e ainda bem que ele fechou os olhos para ser ministrado, porque eu comecei a me derramar em lágrimas ali. E eu falei: Senhor, eu gostaria de pregar esse tema, mas tão certo como eu fui ministrado, eu gostaria também de receber do Senhor a palavra vocacionada a esse tema. Passou o tempo, e quando eu, Flávia, minhas filhas, nós nos dirigíamos ao funeral do Ulisses. Creio que quando nós estamos quebrantados, é quando Deus tem liberdade para falar conosco.
Por isso eu não abro mão de me chorar e de me derramar na presença do Senhor. E o Senhor tem nos dado palavras com uma lágrima contida, que nos faz nos derramar. Nós temos chorado muito com aquilo que Deus tem falado. Então, naquele momento, o Senhor falou comigo, tão poderosamente. A gente ouvia justamente essa mesma música, e me veio a palavra que daqui a pouco vamos ministrar. E eu gostaria que você fosse tão ministrado como eu fui. E gostaria também de dedicar essa mensagem, que não é minha, é do Senhor, a Beatriz, a sua família, a Bárbara, e a memória, né, do nosso irmão Ulisses. Queridos, como eu falava no começo, como eu gosto de ver o Senhor manifestando o teu poder em sua majestade. Nosso Deus é um Deus que, ao longo da história, de si próprio, Ele não falou muito. Ele usou muitas pessoas para falar, mas palavra diretiva Ele deu a poucos. Foram poucos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir da boca do próprio Deus, acerca daquilo que Ele é, daquilo que Ele vai fazer, e daquilo que Ele é poderoso para fazer. Moisés foi um desses iluminados, um desses que teve o prazer de ouvir da boca de Deus, eu sou. E quando Deus diz eu sou, quando Ele resume a sua existência nessas duas palavras, na verdade Ele está dizendo, eu sou tudo o que você precisa, conforme a sua necessidade. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, é esse Deus que está a ponto de te ministrar algo tão poderoso nesta manhã, que na hora que você sair daqui, o diabo vai sair correndo, falando, lá vem ele, lá vem ela, sai da frente, que senão ele vai pisar na minha cabeça. Quantos aqui vão sair daqui com essa certeza? Então, querido, aperte seus cintos, se acomode aí na sua cadeira, porque agora nós vamos decolar nas asas do Espírito Santo e da revelação do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que já está aqui, essa atmosfera espiritual que você já sente, é a ministração do Espírito Santo do Senhor, já te constrangendo, já dando um nó na garganta, embrulhando o seu estômago. E não se atenha não, na presença do Senhor nós temos liberdade. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelhe. Se tiver que gritar, urre. Mas não deixe essa presença sair daqui nessa manhã sem te tocar, sem te encontrar, sem te ministrar. Sabe, nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso, um Deus que surpreende, um Deus que não teve problemas em toda a sua história em mudar a história e a trajetória da vida daqueles que Ele escolheu. Olha o que Ele fez com a vida de Moisés. Como eu disse, um desses iluminados, que teve o prazer e a oportunidade de ver Deus operando através da vida dele, por ele. Quantos verão o mar se abrir novamente? Quantos aqui verão pão cair do céu? Quantos verão o inimigo sucumbir diante de 10 pragas diferentes? Quantos verão? Moisés viu. Moisés viu tantas coisas que nem eu e nem você pudemos imaginar. Antes de Jesus, ninguém mais viu tantos milagres, tantas maravilhas, quanto esse homem. Mas a trajetória desse homem, além das grandes coisas que ele viu, também foi marcada por mudanças marcantes de rumo, por mudanças marcantes de trajetória. E essas mudanças começam justamente na sua concepção. Moisés era um homem comum, simples, do povo, nascido com o propósito de crescer, se multiplicar, morrer. Mas Deus o escolheu desde o ventre. O salmista Davi certa vez disse que Tu és Deus sobre a minha vida, desde o ventre da minha mãe.
Salmo 22. Desde o ventre, Deus já nos conhece. Desde o ventre, Ele já nos predestinou, Ele já traçou e já contou cada um dos nossos dias. Com Moisés não foi diferente. Ele foi levantado num tempo para ser um homem comum. Não fosse Deus ter usado uma adversidade para exaltar esse homem e fazer dele o maior líder civil e o maior líder espiritual que esse mundo já viu. Deus usou Faraó para dizer assim: olha, todos os primogênitos desse povo de Israel, que não para de crescer, que não para de se multiplicar, e que daqui a pouco vão nos dominar, todos esses primogênitos vão morrer. Matem todos. A boca do homem pode dizer muita coisa, o coração do homem pode fazer muito plano, mas a resposta certa, essa vem dos lábios do Senhor. E no meio desse conflito, nasce quem? Moisés, destinado à morte, ainda na sua tenra idade. Só que ali já estava um homem, que Deus já conhecia o coração. Falava, não, esse não. Esse eu vou escolher. Esse eu vou tirar. Esse eu já conheço o coração e eu vou zelar dele. E ainda que a condição parecesse a mais adversa possível, vem Deus e surpreende. Pega esse homem, destinado à morte, e entrega aos cuidados da filha de Faraó. Primeira surpresa. De um israelita destinado à morte, Deus faz dele o sucessor do trono do Egito, da nação mais poderosa daquela época. E durante 40 anos, Moisés vai viver debaixo dos cuidados de Faraó, provando da mesa do rei, sendo educado com a melhor educação da época, vestindo as melhores roupas, frequentando os melhores lugares. Assim era a vida de Moisés, um homem destinado à morte. Olha o que Deus faz na vida do homem. Pega aquele que estava morto. Afinal, ele foi encontrado dentro de um barquinho, descendo o rio. Sabe, querido, talvez você já tenha dado fim na sua vida. Talvez não fisicamente, mas internamente você já está se sentindo um nada. Enquanto eu estava ali sentado, Deus me falou de algumas pessoas aqui que Ele ia pegar e ia quebrantar de uma forma tão grande, que Ele ia moer através dessa mensagem. Só que eu tenho aprendido que o deserto, a mão poderosa e firme de Deus, ela faz conosco algo que nenhum homem pode imaginar. Ela muda a trajetória do homem de uma forma que nem eu e nem você conseguiríamos conceber. Mas para isso eu preciso me entregar. Para isso eu preciso me lançar. Para isso eu preciso deixar que Deus opere. E assim estava Moisés, lançado à própria sorte. E é nessa hora que Deus tem liberdade de agir. Quando não resta mais nenhuma alternativa. Quando você já lançou mão de tudo aquilo que estava na sua mão para fazer. E aí Deus fala para nós, por que você não me escolheu como primeira alternativa? Deus que surpreende. Que pega aquilo que estava morto e coloca no topo do mundo. Só que a história não para. A vida segue. Muitos dos que estão aqui também já talvez estiveram na mesma situação, como eu também um dia estive, de abandono, largado à própria sorte, esperando a morte chegar, como disse aí um poeta. Só que Deus me resgatou, foi misericordioso comigo, tirou do lamaçal do pecado, colocou meu pé em rocha firme. Muitos dos que estão aqui também estão nessa mesma condição. Mas esse mesmo Deus, que levanta
Ele também dá permissão para que sejamos abatidos. Olha a vida de Jó. Deus olha lá de cima e fala: sobre essa terra não há ninguém mais justo. Imagina Deus dando esse testemunho a seu respeito, olhando para você, falando: sobre a terra não tem ninguém mais justo que o Rossi. Você ia se alegrar, Rossi? Quantos aqui não iriam se alegrar de Deus dar um testemunho desse acerca de você? Mas foi esse homem que Deus também escolheu para mudar do dia para a noite, para surpreender e virar a história dele, de um homem rico, um dos maiores que existia sobre a face da terra, e fazer dele um homem pobre, fazer dele um homem doente, sem família, fazer dele o mais desprezível entre todos os homens. Com Moisés também foi assim. No afã de defender a sua gente, que estava sofrendo na mão de Faraó, num ato intempestivo, ele mata um egípcio. E quando o caso se torna público, Faraó fica sabendo, deseja matá-lo, ele é obrigado a ir para o deserto, fugindo da ira de Faraó, porque ele sabia que a sua vida corria perigo. E durante 40 anos, ele já tinha 40, por mais 40, até os seus 80 anos, ele vive no deserto. Havia algo que Deus precisava ensinar a ele, algo que Jó só descobriu no finalzinho da sua história, quando ele disse: eu conhecia Deus só de ouvir falar, e agora, depois de tanto sofrimento, depois da mão dele ter pesado sobre a minha vida, agora eu conheço Ele, porque com Ele eu ando. Moisés precisava aprender isso. Até os seus 40 anos de idade, por mais que o seu coração estivesse pronto, mas como certa vez disse Jesus, a sua carne ainda era fraca, a sua dependência estava no lugar errado, a sua dependência estava nas coisas que Faraó e o mundo poderiam dar, o mundo rico daquela época. Deus precisava fazer algo ainda na vida dele, Deus precisava prepará-lo. Ele já era eleito, já era escolhido de Deus, e Deus nos prova, assim como disse Davi no Salmo 66, como o ouro e a prata. Para quem conhece um pouco, sabe que a prova do ouro e da prata, para ela ser apurada, para ela ser selecionada, ela tem que passar para o fogo, nas mais altas temperaturas. E é curioso que, quando o ourives, aquele que manipula o ouro e a prata, ele está ali mexendo nos seus artefatos, apurando a pureza daquele ouro, daquela prata, eles têm uma técnica para saber quando chegou o tempo, o momento certo. E essa técnica é a seguinte: eles precisam ver a sua imagem refletida naquele metal. E aí, querido, o Deus que tudo pode, o grande eu sou, que nos faz passar pela prova, Ele também sabe o tempo certo da sua mistura. Ele sabe o tempo certo da sua provação. Não haverá provação maior do que você possa sustentar, e nenhuma maior do que a que você possa aguentar. E nem tempo vai passar mais do que Deus predestinou para o tempo da sua prova. Se você está passando pela prova, querido, dê glória a Deus. Ele está querendo ver a sua imagem refletida na sua vida. É quando você passa pela prova e ainda tem coragem de olhar para o céu e falar: Senhor, eu te glorifico. Eu te glorifico pela prova, porque ainda que eu esteja na prova, eu sei que o Senhor é Deus, e o Senhor sendo Deus, nada o impedirá de agir na minha vida. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que nos surpreende, que pega o abatido, coloca em lugares altos, mas também pega quem está em lugares altos e abate. Ele sabe a sua existência, Ele sabe do que você precisa.
Se você está passando por esse momento, glorifica a Deus. Se você está passando por esse momento, espera. Aguarda só um pouquinho. Vai passar. Vai passar. Tão certo como o ar que nós estamos respirando. Mas esse mesmo Deus, Ele ainda não tinha terminado a sua obra. Ele precisava desintoxicar Moisés, tirar dele tudo que era desse mundo, tudo que ele havia conquistado e conseguido com a força do braço, no poder de Faraó. Ele precisava, porque a obra que ele tinha na vida de Moisés era muito grande. E durante 40 anos Moisés foi provado. Durante 40 anos ele foi treinado, aprendeu a viver com pouco, aprendeu a subsistir nas duras condições do deserto. Para ele não houve nenhuma novidade quando Deus mais uma vez muda a história dele. Quando Deus mais uma vez o surpreende. Quando Deus mais uma vez diz para ele: Moisés, 80 anos, e eu tenho uma missão para você. Sabe, às vezes a gente chega em determinadas alturas da nossa vida e decretamos a nossa falência. Eu não posso mais, fui até aqui, não dou conta mais, não dou conta mais do meu ministério, não dou conta mais da minha célula, não dou conta mais da minha família, e às vezes até decretamos a falência de outro que está do nosso lado. Não dou conta mais daquele meu filho, daquele meu marido, não dou conta mais. Não tem mais conserto, não tem mais jeito. E eu te digo, tem. Moisés com 80 anos, idade em que muitos dos que estão vivos hoje em dia já não tem mais prazer na sua idade. Porque a própria palavra do Senhor diz que a idade do homem é 70 anos. O que passa disso é cansaço e enfado. Mas Moisés, ainda nessa idade, Deus o comissiona para a maior missão que Ele poderia ter dado a um homem natural, assim como eu e você. E mais uma vez Deus o surpreende, e Moisés fala: Deus, mas tem tanta gente melhor do que eu, tanta gente mais gabaritada, eu não sei nem conversar, minha língua é pesada, escolhe outro, Senhor. Ele diz: não, você pode até não ser o mais capacitado, mas eu te capacito, porque eu não olho, não é o exterior, isso é o que o mundo olha, isso que o homem olha, eu olho o interior, eu vejo o que está dentro do seu coração. Se Deus escolheu você para estar aqui, meu irmão, não é porque você é a pessoa mais gabaritada, não é porque você tem os melhores recursos, pelo contrário, a palavra diz que Deus veio para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam do médico, quem precisa é eu e você. Quantos aqui, assim como eu, estão doentes e precisam da glória do Senhor? Eu preciso. Se você precisa, então recebe. Recebe aí a cura do Senhor. Recebe aí a provisão do Senhor. Deus não vai poder agir na sua vida enquanto você não se libertar, enquanto você não deixar tudo aquilo que te dá segurança. E o dia que nós entendemos isso, Deus começa a obra dele na nossa vida. Para Moisés foi 40 anos. Para mim, para você pode durar um dia, um mês, um ano, 10. Cada um de nós tem um tempo. Mas um conselho eu quero te dar: vai para o deserto mais rápido. Não resista. Toma a sua cruz. Não resista. Dói menos. Passa mais rápido. O Senhor precisa trabalhar isso também na sua vida. Se surpreenda. Se surpreenda com o que o Senhor ainda tem por fazer. Quantos aqui estão vivos? Então, se você está vivo, grande obra Deus ainda tem para fazer na sua vida. Quando eu olho daqui e vejo você aí, eu vejo aqui famílias aos pés de Jesus, trazidas por você,
Eu vejo células espalhadas por essa cidade, onde o líder é você. Casas que hospedam pessoas semanalmente para receber um pouco da porção daquilo que você está recebendo hoje. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Deus não te fez à toa. Ele não te fez indivíduo, que quer dizer que você é único, para que você passasse o resto da sua existência choramingando, murmurando, dizendo eu não posso. E Deus fala para você hoje: levanta, crente, ergue a cabeça. Eu não te constituí por cauda nem por pescoço, eu te coloquei por cabeça. Então mais uma vez vem Deus, e aos 80 anos de Moisés, depois de 40 anos no deserto, Ele fala para Moisés: Moisés, eu tenho algo para você. E o que é, Senhor? Mais 40 anos no deserto. Muitos aqui talvez poderiam falar: mas Senhor, mais 40 anos, não está bom? E Deus fala: não está não, quer ver? Até então você estava sozinho com a sua família. Agora eu vou te dar uma família de 3 milhões de pessoas, para você manter, para você suprir as necessidades espirituais, assim como as necessidades materiais. Mas quer saber de algo? Você não vai sozinho. Eu sou, te enviou. E se eu sou, te enviou, eu sou tudo que você precisa, conforme a sua necessidade. E aí, passo a passo, Deus vai mostrando para Moisés: eu tenho domínio sobre a natureza, e abre o mar. Eu tenho domínio sobre as autoridades, e com as pragas Ele faz Faraó sucumbir. Eu sou a sua provisão, e faz descer pão do céu. Eu sou o seu sustento, e ninguém por essa terra, nem bolha no pé deu. As roupas cresciam no corpo, e Moisés pôde ver tudo isso. Surpreenda-se. Olha o que Deus pode fazer por você, querido. Você não é diferente. A unção que está sobre você é a mesma que esteve sobre Moisés, e a mesma que Jesus disse: olha, por essa unção, obras maiores do que as minhas fará. Toma posse, erga a cabeça. E durante mais 40 anos, Moisés lidera quase 3 milhões de pessoas pelo deserto, contando única e exclusivamente com aquilo que ele aprendeu que nunca mais iria o abandonar, que era a presença de Deus na vida dele. Mas ainda não havia acabado. Ao final dos seus 120 anos, Deus mais uma vez surpreende Moisés. E quando a gente olha para essa passagem, até o nosso senso de justiça, que a Bíblia fala que não passa de trapo de imundície, nos dá um certo pesar, nos dá um certo constrangimento. A gente começa a pensar: será que Moisés merecia mesmo tudo isso? Um único erro em toda a sua trajetória, 120 anos, e um único erro marcou para sempre a sua existência nessa terra. Obedeceu parcialmente a voz de Deus, e foi condenado a não entrar na terra prometida. Você pensou o que é isso? Sabe de que eu estou falando? É de você passar uma vida orando por um filho, pedindo a Deus a salvação do seu filho,
e morrer sem conhecer ela. Morrer sem ver o seu filho aos pés do Senhor. É você passar, talvez toda a sua existência, orando pela conversão do esposo ou da esposa, e morrer sem ver isso acontecer. Foi o projeto de vida de Moisés, entrar na terra prometida junto com toda aquela multidão que o acompanhava. E Deus o condenou, fala: Moisés, porque não me obedeceste e feriste a pedra, que eu mandei que com ela você falasse, você não vai entrar na terra prometida. Eu vou permitir que você veja, mas você não vai entrar. Querido, muito daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, você só vai conhecer na glória. Sabe? O seu testemunho, a sua caminhada, a sua memória, muito do que ela vai refletir por essa humanidade, você só vai ver na glória. Mas você não se atreva a pensar que isso é um tanto menor. Porque se hoje nós estamos aqui, é porque existiram homens de coragem, assim como Moisés, assim como Abraão, e assim como tantos outros que o Senhor levantou, para que a sua palavra, para que os seus propósitos chegassem até nós no dia de hoje. Deus quer te usar para marcar a história. Deus quer te usar para marcar a sua existência nessa história. Para ser aquele de quem as pessoas se lembrarão: eu estou aqui porque fulano intercedeu por mim. Eu estou aqui porque alguém pagou preço de oração por mim, e aquele alguém está aqui hoje. Assim foi a vida de Moisés. Um único erro, e ele não pôde entrar na terra prometida. E sabe o que é curioso? Ele não morreu simplesmente por isso não entrou, não. Ele decidiu não entrar perante a palavra do Senhor, que ordenou a ele: não entre. Porque lá no finalzinho do livro de Êxodo, você vai conferir que ele chega aos seus 120 anos, com vigor físico, seus olhos enxergavam bem. Então, quando ele chega à porta da cidade prometida, ele entendeu algo que Saul não entendeu: obedecer. O que Deus estava falando para ele, e ele entendeu prontamente, é que mais prazer tem Deus em que se obedeça a sua palavra, do que se sacrifique. Ele entendeu. E ali ele resolveu, falou: Senhor, se é a tua palavra, um erro eu cometi, mas o segundo eu não vou cometer. Pode entrar, eu vou ficar. Se é para que vocês todos tenham vida, eu fico. E ali ele decide morrer conforme a palavra do Senhor. Mais uma vez Deus o surpreendeu. E eu fico imaginando o que passava na cabeça dele naquela hora. Talvez o mesmo que passe na nossa cabeça agora. Senhor, um erro. O que havia nisso de tão errado? Afinal de contas era uma pedra. Só porque ele bateu na pedra e não simplesmente falou conforme era a ordem do Senhor. Afinal ele já tinha feito isso no passado. Em outra feita, quando o povo reclamava por água, Deus manda que Moisés fira a rocha, para que dela saia água. Só que dessa vez a ordem foi diferente: fale a pedra. E aí vem as maravilhas do Senhor, mais uma vez o surpreender. Só que essa verdade, ele só iria reconhecer 1500 anos depois. Como assim, Valdir? 1500 anos depois. Acontece que 1500 anos depois, Deus vem e mostra para a humanidade a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. E diz para todo mundo, inclusive para Moisés: Moisés,
Sabe aquela rocha que você feriu? Pela primeira vez foi necessário que ela fosse ferida. Foi necessário que ela fosse quebrada, foi necessário que ela fosse moída pelas transgressões do povo, para que através desse sacrifício o povo visse quem é Jesus, a rocha, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Só que da segunda vez não, Moisés. Você precisava só falar com ela. Ela já estava estabelecida no seu meio. E é sobre essa rocha que eu estou estabelecendo a minha igreja hoje, Moisés. É por isso que você não poderia ter ferido ela pela segunda vez. Bastava falar com ela. Essa rocha, ela era o meu filho Jesus. E quando Moisés toma conhecimento disso, e ele o toma da forma mais surpreendente, a qual nem eu e nem você poderíamos imaginar um desfecho tão maravilhoso para essa história. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 29, diz assim: E aconteceu que, enquanto ele orava, e a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura, eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Quem estava falando com Jesus aí? Moisés e Elias. Mais uma vez vem Deus e fala assim: Moisés, sabe aquela rocha que você feriu? Você já entendeu quem era ela? Eu entendi, Senhor. Pela sua obediência, hoje eu te digo, eu te tomo como exemplo para toda essa terra, daqueles que estarão com Cristo na glória, daqueles que morreram e hão de ressuscitar. E tomo também Elias, aquele para representar aqueles que não vão conhecer a morte. E te digo, vai lá consolar a rocha. Vai lá contar para ela daquilo que está prestes a acontecer com ela. Vai lá falar das coisas do céu que você tem visto aqui, para a rocha que está lá. Conforta meu filho. Cuida do meu filho. Cuida daquilo que eu tenho de mais precioso, que é parte de mim. Eu imagino Moisés falando desse Deus. É Deus que surpreende. Que ainda depois da morte, Ele nos usa. Sabe, querido? A palavra diz que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. A surpresa que Deus pode fazer na sua vida, e o povo que Ele tem tentado levantar, que Ele tem querido levantar, melhor dizendo, tem essa finalidade, de cuidar daquilo que Ele tem de mais precioso nessa terra hoje. A palavra diz que mais festa há no céu por um pecador que se arrepende do que por 1000 justos. Deus está te levantando como justo, para cuidar do maior patrimônio que Deus tem nessa terra, que são pessoas que estão perdidas por essa terra, que não conhecem da maravilhosa graça, do amor, que tem me alcançado e que tem te alcançado. Por isso você está aqui. Deus tem pretendido te usar tão poderosamente. Deus tem te levantado para ser aquele que vai conquistar as nações, para ser aquele ou aquela
que vai peregrinar por esse mundo. E através do seu testemunho, as pessoas vão vir a Jesus. E ainda depois da sua morte, pessoas darão testemunho a seu respeito, dizendo: por causa dele ou dela, eu estou aqui hoje. Por causa dele ou dela, é que a minha vida teve um conserto, que a minha vida teve uma trajetória. Sabe, queridos, e muitos de nós estamos dando fim na nossa vida previamente. Muitos de nós temos permitido que as astúcias do diabo alcancem vantagem na nossa vida, abrindo mão de tudo aquilo que Deus tem de tão grandioso para operar. E hoje, esse Deus te dá uma oportunidade para te surpreender. Porque nosso Deus é Deus que surpreende, para fazer de você alguém que também vai surpreender as nações. Quantos aqui entenderam essa verdade? Eu te convido então a ficar de pé. Eu pedi que o Ministério do Louvor preparasse uma canção para nós, que fala dessa verdade. Eu gostaria que, enquanto o Ministério do Louvor ministra essa canção, que você colocasse a sua vida no altar do Senhor. Essa é uma palavra de exaltação, que exalta a majestade de Deus, aquele que te escolheu, aquele que tem te fundamentado, aquele que tem te dado graça, aquele que tem olhado para você e tem falado: você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Meu querido, minha querida, você não pode sair daqui nessa manhã com a mesma visão que você tinha a seu respeito antes de você entrar. Hoje você tem que sair daqui com a certeza de que a sua vida não é em vão. Deixa Deus te surpreender. Deixa Deus fazer de você aquilo para o qual Ele tem te projetado. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Seja ministrado por essa canção. Quando acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Quando eu penso ser meu fim, dou um recomeço. Se esse vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez, me fazes entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. Um Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Um Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Um Deus que surpreende, que me ensina sempre
preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome. Senhor, nós te glorificamos porque tu és Deus. Tu és Deus que surpreende. Tu és Deus que um dia após o outro, Senhor, tem mostrado o quão grande tu és na nossa vida. Senhor, tu és a razão do nosso existir. Tu és a razão, Senhor, de não sermos consumidos. É pela tua misericórdia que aqui estamos, Senhor. E ainda sendo um Deus tão grande, tu tens preferido contar conosco, tem anelado pela nossa presença, ainda, Senhor, que tenhamos fugido dela. Oh meu Deus, mais uma vez, Senhor, eu quero te pedir que nos dê, Senhor, a chance de sermos surpreendidos pelo teu poder. Senhor, eis aqui uma igreja que chora, eis aqui uma igreja que se ajoelha, eis aqui uma igreja que te busca desesperadamente nessa manhã, Senhor, e que já declarou no seu coração que não sairá daqui sem o seu toque, que não sairá daqui sem a certeza, meu Deus, de que a sua existência não será em vão, de que a sua existência será marcada, Senhor, por essa história, que será marcada, Senhor, por esse tempo, Senhor, e que seus nomes serão lembrados por terem sido instrumentos valiosos, instrumentos poderosos na mão do Senhor. Deus, em nome de Jesus, vem e toma-nos mais uma vez, Senhor, numa nuvem de poder, numa nuvem de graça, de glória. Senhor, faz tornar a alegria ao nosso coração, faz tornar, Senhor, a vontade de te servir, faz tornar, Senhor, a alegria de viver. Senhor, faz nos resplandecer, Senhor. Senhor, e nos usa, nós te damos liberdade. Tu tens liberdade, Senhor, no nosso meio. Agora ainda quero te pedir que você coloque a mão na altura do teu coração. E só você que foi ministrado, só você que entendeu aquilo que Deus quer para a sua vida, através daquilo que você ouviu nessa manhã, gostaria que você repetisse essa oração comigo. Pai, eu ouvi a sua voz, eu entendi o seu chamado, e reconheço, Senhor, que não posso mais andar sem ti. Deus, e em cumprimento à tua palavra, que diz que se eu confessar com a minha boca, crendo com meu coração, que o Senhor é o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, eu serei salvo. Senhor, pela tua palavra, eu declaro que o Senhor é o único Senhor da minha vida. E eu, Senhor, que já estive em teus caminhos, mas me desviei. O meu coração andou longe de ti. Hoje eu te peço, me recebe de volta. Me recebe, Senhor, e me dá a certeza da minha salvação. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha certeza, Senhor, que um dia o verei na glória. Ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar: tem alguém aqui nessa manhã que nunca havia feito uma oração como essa, que nunca tinha recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, ou ainda que tenha o feito, andou longe da presença do Senhor e hoje reconhece que precisa se reconciliar com Ele?
Todos de olhos fechados. Eu queria que vocês levantassem sua mão aí no seu lugar. Amém. Eu vejo mãos levantadas. Amém. Hoje é dia do Senhor para você. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, ou aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, agora é o tempo de Jesus para você. Amém. Aquele que levantou a mão, se identificou com essa oração, pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que levantou sua mão durante essa oração de identificação. Alguém aqui nessa manhã gostaria de receber essa oração, confirmando aquilo que Deus fez em você e através de você. Aleluia. Pai, eu te agradeço por cada vida, te agradeço pelo dom da vida, te agradeço pela palavra liberada a nós nessa manhã, a palavra que gera fé nos nossos corações. Te agradeço, Pai, porque é através dela que nós mudamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa atitude, o nosso comportamento. Pai, eu te agradeço nessa manhã por cada vida, cada homem, mulher, jovem, criança, adolescente, que está aqui na tua casa e pôde nessa manhã separar esse tempo, consagrar um tempo, ó Deus, de entrega ao Senhor. Contempla, Deus, cada vida, contempla cada coração, contempla cada necessidade, Senhor, porque assim como o Senhor levantou Moisés, assim como o Senhor levantou o teu servo, para que ele fosse dirigido pelo Senhor, e assim o Senhor falou com ele. Nós cremos que hoje também o Senhor fala conosco. O Senhor falou conosco através dessa palavra. O Senhor fala, Senhor, através dos oráculos, da sua escritura, da sua palavra. Deus, eu te peço que cada um de nós possa meditar, possa refletir, possa, Deus, ruminar, Deus, e entender os desígnios do Senhor para as nossas vidas. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que querem, ó Deus, cumprir um chamado. Assim como Moisés, nós queremos, ó Pai, ir até aonde o Senhor quiser. Ó Deus, nós queremos estar sempre no centro da sua vontade. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. A vontade do Senhor para nós não é outra, senão boa, perfeita e agradável. Você está aqui nessa manhã, foi vontade de Deus, não vontade do homem. Algo Deus ministrou o seu coração, e que você tome posse disso e possa estar na sua vida usando essas armas que Deus te deu, as armas espirituais da fé. Queria lembrar, queridos, que ontem nós tivemos vidas reconhecendo o senhorio de Jesus, pessoas que desceram as águas e puderam testificar publicamente do amor de Deus e ser parte da família dele. Roxane, Maria Ferreira, Suelen, Ana Laura e Amanda desceram as águas batismais, e naquele ato tão lindo puderam experimentar do amor de Deus na tarde de ontem. Ana Laura está aqui, faz assim, Ana Laura, Deus abençoe. Depois eu queria que a igreja fosse até ela, desse um abraço. E foi tão interessante que ontem ela ficou sabendo, né? Ontem à noite a Eliene e o Rossi, os pais, ligaram para nós para comunicar que ela tinha sido aprovada no curso de enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia, né? Aleluia, aleluia, glória a Deus, né? Então no dia que
foi marcada pelo batismo, também ela recebeu essa notícia, a família se alegra, nós nos alegramos. Recentemente também, né, nós tivemos o Diego também, né, Diego? O curso do Diego, Sistema de Informação, né? Amém. Foi aprovado também, né? Amém. Já está na faculdade, já? Aleluia. Glória a Deus. Que vocês sejam inspiração para os outros jovens e adultos da igreja, porque nunca é tarde, né, para nós investirmos nesses sonhos que Deus tem colocado no nosso coração, não é? E eu queria agradecer a Deus pela vida desses jovens valorosos. Na semana passada foi me dado esse aviso, e eu creio que ele deve ser dado novamente, né? O presente de aniversário da Igreja Batista do Amor. Já estão disponíveis para pedido as 3 mensagens do pastor Paulo César em áudio. Então já está disponível o CD com a mensagem, as 3 mensagens gravadas, e por apenas R$10 você vai desfrutar e vai levar essa lembrança dessa palavra, dessas mensagens que foram ministradas nessa igreja, no aniversário da igreja, né, no aniversário desse ministério. Então você vai procurar ali o Joander, vai procurar o Davidson, vai procurar os irmãos que cuidam dessa parte aí da gravação dos CDs, e você vai estar investindo no reino de Deus também. Você pode levar até para outras pessoas para presentear. Amém? Tem mais algum aviso, queridos, que eu deixei de dar? Não, né? Então deixa eu te liberar com a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de ver o grande eu sou agindo na sua vida. Aleluia.